com o Senhor. Amém. Depois do arrebatamento da igreja, aí sim, aí começam os eventos ligados aos tempos do fim. O surgimento do anticristo, do falso profeta, o início da grande tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 ais, aquela coisa rara toda descrita no livro de Apocalipse, um colapso terrível aqui no mundo, para depois de mais ou menos 7 anos, o Senhor Jesus, aí sim, visivelmente voltar à terra e estabelecer o seu reino para alguns, ou estabelecer o estado eterno para outros. Pois, muito bem, a questão que nós queremos discutir é o momento do arrebatamento. Como eu disse, para a maior parte dos cristãos brasileiros, ele é o próximo evento na agenda de Deus. Não começa a grande tribulação, não aparece o anticristo, não há nada ligado aos tempos do fim antes que a igreja seja tirada daqui. Mas, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 29 até o final do capítulo, lá pelo versículo 44, me parece que o Senhor Jesus, falando dos tempos do fim, descreve um quadro um tanto quanto diferente desse que eu acabei de falar. Será que realmente o arrebatamento da igreja se dará antes da manifestação do anticristo, da manifestação do falso profeta, da grande tribulação, não é? Ou ele vai acontecer em algum momento durante a tribulação, ou, sei lá, o arrebatamento coincide com a volta de Jesus para a inauguração do estado eterno ou do reino milenar, conforme as preferências pessoais. Em relação ao arrebatamento, podemos assegurar que Mateus 24 não contraria a expectativa de que ele se dará antes do início da tribulação? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, nós damos as boas-vindas a você, que é telespectador do Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos prediletos de boa parte dos evangélicos, o fim dos tempos, mais exatamente o arrebatamento da igreja, o momento em que nós vamos sair desse mundo e vamos para o céu. Ai, que bom! Quando será que isso vai acontecer? Antes, durante ou depois da grande tribulação? O que é que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 24, quando os apóstolos perguntaram para Jesus exatamente sobre isso? A resposta de Jesus elucida esse fato. Para tratar desse assunto, mais uma vez a produção trouxe o bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Metodista Livre, capelão da Faculdade de Teologia Metodista Livre e um grande, mas um grande entusiasta dos temas teológicos ligados ao fim dos tempos. Tanto é que ele tem um blog sobre isso. Bispo José Hildo, que prazer recebê-lo, paz e graça. Prazer é meu, paz e graça. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Estou pastoreando a Igreja Metodista Livre, que fica na Rua das Rosas, número 445, no bairro de Mirandópolis, ali próximo à estação da Praça da Árvore do metrô. Então, eu queria, de público, agradecer o fato de o senhor ter estado lá na minha humilde capelinha, na igreja que eu pastoreio lá, Presbiteriano Independente, muito velho. Foi memorável a sua palavra, a sua passagem por lá. Deus o enriqueça grandemente. Ó, e se você quiser um pregador de mão cheia, ele está aqui, ó. Eu posso dizer. Eu posso até repetir o sermão que ele pregou lá. Nunca mais esqueci. Obrigado. Maravilhoso. Sobre Elias. Elias, por que Elias fechou os céus? Você sabe? Ele sabe. Pastor Davi Paulinetti também nos dá a grande alegria de voltar ao Vejam Só. E ele que viajou para estar aqui. Ele é pastor da Igreja Bíblica lá de Jundiaí. Pastor Davi, seja bem-vindo. Paz e graça. Paz e graça. É um prazer, um privilégio estar aqui participando desse momento aqui de esclarecimento bíblico. Onde fica a igreja lá de Jundiaí que o senhor passou? Na rua Ataúfo Alves, número 83, Jardim Santa Rita. É perto do centro? É próximo do estádio do Paulista de Jundiaí. Muito bem. Isso. O senhor torce para o Paulista? Eu sou palmeirense.
Tá fazendo o melhor negócio e torcer pro Paulista, viu? Verdade. Não é? Eu também sou palmeirense. E pior que eu também sou. Pois é. A maioria dos pastores é palmeirense porque tem que obedecer a palavra, né? A Bíblia diz lá, né? Que o justo florescerá como o Palmeiras. Mas enfim, pastor Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. O senhor é se não me falha a memória, um ardoroso defensor da escola de interpretação dispensacionalista, não é isso? Isto, pré-tribulacionista. Muito obrigado pela vinda do senhor. De nada, obrigado. Vamos ver a matéria que a Carla preparou e a gente já volta com os recados do Vejam Só. Um dia acontecerá assim. Uma conversa subitamente será interrompida ao telefone. Do lado de fora, num ato de desespero, pais sairão correndo pelas ruas à procura dos filhos. Carros desgovernados não darão pistas do paradeiro dos seus donos. E o assunto na mídia dará conta de um fenômeno mundial. Milhares de pessoas desaparecidas misteriosamente da face da Terra. Hoje à noite, o tópico que está sendo comentado por todos. O que aconteceu com todas as pessoas? A ciência tem validado a Bíblia repetidamente. Deus concretizou uma das grandes profecias diante de nossos olhos. Então por que ainda está aqui, doutor? O acontecimento misterioso já previsto na Bíblia é o arrebatamento. Segundo as Escrituras, o evento será invisível e repentino em todo o mundo, no mesmo instante, conforme está em Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sendo assim, as esposas que não respeitavam seus maridos, conforme os ensinos bíblicos ou vice-versa, ficarão. Aqueles que se julgavam grandes conhecedores da palavra, mas não praticantes, terão o mesmo destino. E os desaparecidos encontrar-se-ão com Cristo nas nuvens. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:40-42. Mas antes disso, no verso 29, o mesmo capítulo fala da aflição daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Porém, se o arrebatamento da igreja for anterior à grande tribulação, como entender Mateus capítulo 24, de 29 a 40? É o que discute o Vejam Só. Isso. Nós vamos nos basear no texto de Mateus 24 até o final do capítulo, se não me engano é o versículo 44, né? Onde aparentemente Jesus está descrevendo um evento diferente do arrebatamento, tal como nós imaginamos na maioria dos casos. Os meus convidados é que vão explicar essa história direitinho, né? Afinal de contas, Bispo José Hildo Melo, o senhor entende que o arrebatamento da igreja vai ser antes do início da grande tribulação? Como é que o senhor vê a parte final do capítulo 24, Mateus? Bem, a partir do versículo 29, claramente Jesus Cristo está ensinando que o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, com o consequente arrebatamento, acontecem depois da grande tribulação. Ele diz claramente, ele diz com todas as letras, logo a seguir, logo após o período da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, né? Todas as tribos, todos os povos, nações se lamentarão, aqueles que estão assim perdidos, né? Os que não estão entre os salvos vão se lamentar profundamente. Enquanto isso, o Senhor estará enviando os seus anjos para os 4 cantos da terra, né? Para os 4. E eles recolherão, eles ajuntarão seus escolhidos. Ali, então, está claramente apontado o arrebatamento da igreja, que acontece depois da grande tribulação. Muito bem. Depois o senhor vai explicar em miúdos e tem que responder aos desafios do pastor Davi Paulinetti, que acho que não concorda com o senhor. Estou errado, pastor? Está perfeitamente certo. Tá Não certo. concordo. Então o pastor Davi não concorda com o bispo José Hildo Melo e o senhor também, obviamente, vai ter que responder as questões que o bispo Hildo vai fazer, né?
Certo. Como é que o senhor entende essa parte final do capítulo 24 de Mateus e concilia com a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista? Muito bem. Primeiro, eu entendo que aqui o contexto ele está trabalhando com um cenário judaico. A igreja não está inserida no texto aqui. A gente pode ver em pequenos detalhes aqui, né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não está falando da igreja. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Evangelho do reino, não está falando evangelho da graça, é uma pregação do reino que foi prometido para a nação de Israel. O versículo 15 também, pois quando virdes o abominável da desolação de que ele falou o profeta Daniel no lugar santo, o lugar santo é algo respectivo à nação de Israel, né? ao templo. Então, de novo, não está se tratando da igreja, e muito mais, está apontando para um templo futuro, porque o templo hoje está destruído, né? Outro aspecto, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Cenário judaico, Judéia. Não está tratando da igreja que está em todo o mundo, né? Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. De novo, eirado é uma construção típica de lá. Aqui não tem eirado. De novo, aí não está falando de igreja. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, né? De novo, o Shabat é uma guarda dos judeus. Não, o cristão ele não tem esse termo legal a ser seguido, né? Então aqui o cenário não está tratando com a igreja, está tratando com a nação de Israel. E quando nós chegamos aqui no texto, logo em seguida a tribulação, no final da tribulação a igreja não está presente. Naqueles dias, esse texto está falando que no final da tribulação, o que vai acontecer? Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então está se trabalhando com sinais dessa vinda, certo? E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, daí sim, essa segunda vinda de Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, para implantar o reino. No verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dentre Israel, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o ajuntamento de Israel. E esse ajuntamento é exatamente onde vai se dar um juízo sobre a nação, onde vai se separar os fiéis dos infiéis, as virgens prudentes das imprudentes. Então aqui nós estamos tratando de um cenário completamente judaico, porque existe uma promessa do Antigo Testamento com relação à nação de Israel, prometendo o quê? Terra, que é a Palestina, descendência, que é a nação, e descendente, que é o filho de Davi assentado no trono, e bênção na terra prometida, governada pelo rei, o Messias, Jesus Cristo. Então, só para tirar uma dúvida, para depois a gente poder discutir esse assunto melhor. Na visão que o irmão está descrevendo, não há referência nem aos salvos não judeus, que somos nós, né, a igreja, nem referência aos perdidos. O texto está tratando só de Israel. O texto está tratando exclusivamente de Israel e dos gentios que vierem a se converter com a pregação do evangelho do reino, da promessa do reino. Depois eu queria que o senhor explicasse para nós qual a diferença do evangelho do reino com o evangelho da graça. Isto. Tá okay. Já, tá bom? Antônio Estevão de Santo André, no ABC Paulista. Na minha opinião, nesse capítulo da Bíblia está afirmando que virá uma tribulação antes do arrebatamento do Senhor Jesus. Virá os sinais do céu e em seguida Jesus descerá dos céus glorificado. Derval, ele mora em Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco. Oi, Derval, tudo bom? Já estive aí na sua terra 2 vezes. Ô, terrinha boa. Conhece Santa Cruz? Não. É boa? Bom, lá no sertão nordestino, mas o povinho bom. A única coisa lá é que eles gostam muito de bode. Ah, é? Ah, gosto. Eu também gosto. Eu já comi carne de bode. Não, lá não tem como não comer carne de bode. A única coisa que eu consegui escapar
É tal da buchada de bode. A buchada ainda não comi, não. Não, então. Mas o bode a gente tem que comer, não tem jeito. Né? É até bom. O Derval diz assim: a grande tribulação será um intenso sofrimento durante um curto período. Participarão dela aqueles que diziam-se esperar a vinda de Cristo, mas não foram encontrados com um preparo adequado. Então serão deixados de fora no arrebatamento, e cumprir-se-á neles a profecia de que Jesus veio para os tais como um ladrão de noite. Irão sofrer o choro e o ranger de dentes. Essa tortura será aplicada pela besta, o dragão. Na grande tribulação, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar até o fim significa resistir até que dela venha a morrer. Segundo Apocalipse 13, 7a. Não reinarão com Cristo no milênio, mas serão reunidos aos demais salvos depois dos 1000 anos. Graça e paz todos no programa. Bom, o Derval menciona aqui algumas coisas que depois eu quero explicação dos meus convidados. Então vou fazer o seguinte: como já eu tenho que chamar mais um recado, vou aproveitar esse tempinho para o pastor Davi explicar para nós, e depois no próximo bloco o Bispo Hildo vai comentar qual, se é que existe diferença, pelo jeito o senhor disse que tem, né? O Evangelho da Graça a gente conhece, o Evangelho que cada um de nós aceitou. Jesus é o nosso Salvador, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, e quem crê em Jesus tem os pecados perdoados e está salvo. É isso. Isso. Muito bem. E o Evangelho do Reino, o que é? O mesmo evangelho que foi pregado por João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O rei está presente, o Messias prometido, aquele que estabeleceu os pactos com a nação de Israel, e está presente. Então, eles como judeus, eles deveriam crer na vinda do Messias naquele momento, né? O que nós podemos comprovar no livro de Atos, porque os discípulos de João Batista são citados lá sendo batizados de novo, em nome de Jesus. Eles tinham recebido o batismo de João Batista. Então o batismo de João Batista era voltado para a nação. Não era um batismo voltado para o mundo. Tanto que nós vemos o ministério de Jesus, ele sendo trabalhado com a nação de Israel. E depois, quando existe a rejeição, né, que inclusive citado logo aqui antes, né, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, né? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Os gritos de Hosana, como na entrada triunfal, Jesus em Jerusalém, isso vai se dar na segunda vinda. Então... mas não se cumpriu no dia de Ramos? Não. Por quê? Porque ele não foi recebido pela nação, ele foi recebido pelos discípulos. Ele não foi recebido como Messias nacional. Ele não foi aceito pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Isso será na segunda vinda, conforme registrado em Zacarias. Então, só para eu passar a palavra para o Bispo Hildo, o Evangelho do Reino é apenas uma coisa terreal para Israel aqui nesse mundo? Exato, porque a promessa é terrena. Foi prometido, segundo o capítulo 15 de Gênesis, que foi prometido desde o rio Eufrates até o rio do Egito, que é todo o território palestino. É só uma pendência, então, que Deus tem que... Num pacto incondicional, selado com sangue. Com quem foi feito? Com Abraão. Naquele dia que ele separou os animais. Isso, exatamente. Bispo José, o senhor vê diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça? Absolutamente não, nenhuma diferença, e eu acho assim absurda a ideia, né, de evangelho, boas novas, né, com o que é salvação pela graça, pelo sangue de Jesus, com alguma coisa ligada aos termos do Antigo Testamento, que eram legalistas, né? Completamente opostos. E Cristo veio para nos salvar da lei. A gente estava debaixo de maldição, e quem estiver debaixo da lei está debaixo de maldição, mas Cristo veio para nos salvar. Ele assumiu a maldição sobre si. E os escolhidos, a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, os escolhidos são os salvos, quer sejam eles judeus, quer sejam eles
gentios, brasileiros, né? Ou seja, não importa a nacionalidade, o que importa é nascer de novo, o que importa é estar no reino de Cristo. Efésios capítulo 2 diz que Deus, que em Jesus, ele desfez a inimizade, qualquer espécie de separação que houvesse até então, até Jesus, entre judeus e gentios, ela foi colocada abaixo, a parede, o muro de separação foi colocada abaixo. De ambos os povos, em Cristo, Deus fez um só, um povo. Não importa se é judeu, não importa se é circunciso ou incircunciso, o que importa é a circuncisão de Cristo. O que importa é nascer de novo, então ser uma nova criatura. E em Mateus 24, Jesus claramente está se dirigindo aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos apóstolos da igreja, que ele escolheu, dentre judeus a princípio, né? Porque a salvação veio em primeiro lugar para os judeus, nem todo o povo judeu aceitou, né? Mas um remanescente permaneceu fiel, os discípulos aceitaram, o apóstolo Paulo também aceitou, muitos outros judeus aceitaram, e a partir daí o evangelho foi se estendendo, né, para outros povos, para todos os povos, línguas e nações. Então os apóstolos de Jesus Cristo, em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, porque são todos, digamos assim, o sermão das últimas coisas estão ali registrados nesses 3 evangelhos. Eles representam nitidamente, claramente a igreja de Jesus Cristo. Eles são os apóstolos de Deus, eles são os apóstolos da igreja. E o pastor Davi é muito querido, né? Eu amo muito o pastor Davi, mas é claro que discordo desse ponto. Mas ele cita, sai da boca dele lendo o Mateus 24, ele cita assim: sereis odiados por causa do meu nome. Perceba que aqueles estão sendo odiados não porque são judeus, não porque são de herança de Abraão, descendentes de Abraão, porque são descendentes de Cristo, porque carregam o nome de Jesus, e quem carrega o nome de Jesus, seja ele judeu, ou seja ele gentil, ele é cristão. E essa perseguição que eles estão sofrendo é uma perseguição por causa do nome de Jesus. Agora, eu reconheço o que ele falou a respeito do caráter judaico, descrito ali nas palavras de Jesus sobre aquela grande tribulação. Porque Jesus está respondendo a 2 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que coisas? Aquelas que ele acabava de dizer. O templo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E é praticamente um desfecho do capítulo 23, quando ele se volta para os judeus, não os judeus como um todo, mas os líderes religiosos, sacerdotes e fariseus, e diz: vocês estão pensando que vocês são melhores do que os seus antepassados? Estão adornando o túmulo dos profetas que foram mortos pelos seus antepassados, e estão dizendo para si mesmos: se nós estivéssemos no lugar dos nossos antepassados, de maneira alguma teríamos cometido tais barbaridades. Estão ali, né, adornando o túmulo dos fariseus. Jesus diz: vocês são hipócritas, vocês fazem pior do que os seus pais, porque vocês vão matar todos os que forem enviados. E já está uma referência até aos próprios apóstolos de Jesus Cristo e ao próprio Cristo. Tem uma parábola de Jesus que ele diz assim: o Senhor arrendou a terra para uma turma, ali representando os judeus. E de quando em quando ele estava enviando uns servos dele para ver como é que as coisas... Todos foram mortos. Aí o Senhor falou assim: puxa, não é possível, vou enviar agora o meu filho, pelo menos o meu filho eles vão respeitar. E o que aconteceu? Mataram o próprio filho. Aí veio o Senhor com juízo. Essa sim termina essa parábola. Veio o Senhor com juízo sobre eles. E Jesus diz a mesma coisa: essa geração vai matar não apenas os enviados, mas vai matar o próprio Cristo, vai fazer pior do que todos. Tanto é que o sangue de todos os inocentes, desde Abel até Zacarias, serão requeridos dessa geração. E ele fala assim: e não passará esta geração sem que se cumpra isso. Então Jesus está rogando, praticamente declarando, anunciando uma maldição, uma praga sobre aquela geração que vai rejeitar o próprio Cristo. E que se cumpriu no ano 70. Exatamente conforme as palavras de Jesus naquela geração. Então, naquela geração, sofreu, sim, uma tribulação de caráter judaico, que os discípulos foram avisados para não estarem lá. Vocês fujam, vocês, meus discípulos, meus seguidores, quando ouvirem falar do abominável da desolação, conforme disse o profeta Daniel, se aproximando, uma referência ao general Tito, né? Príncipe, né, que é filho de Vespasiano, que um dia, que era general do exército romano, que um dia vai ser imperador. Ele vem
contra Jerusalém. E os discípulos já pré-avisados, eles, perna para que te quero. E quem não creu em Jesus ficou. E esses discípulos eram de caráter judaico, eles viviam em Jerusalém. E eles foram avisados para não sofrerem aquilo, mas alguns acabaram ficando. E por causa desses escolhidos, Deus abreviou aquele tempo. A tribulação, segundo o historiador Joséfo, durou 7 anos, desde 63 até 70, quando houve a destruição. Não ficou pedra sobre pedra, a palavra de Cristo cumpriu-se integralmente. Mas também trata a questão, também aponta para quando será a tua vinda. Qual sinal haverá da tua vinda? Esse é um dos sinais. Tá. Mas esse não é o único sinal, e Jesus descreve diversos outros sinais ali. Você já viu que tem muita coisa para a gente discutir, né? Deixa eu voltar aqui para o pastor Davi Paulinetti e querer saber do senhor o seguinte. O bispo José Hildo, entre as questões que ele levantou, ele abordou uma que eu já tinha até anotado aqui quando o senhor falou. No texto de Mateus 24, de fato, Jesus diz que os perseguidos, que o Senhor disse que serão os judeus, serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Sim. E não pelo fato de serem judeus. Os judeus já não foram perseguidos o suficiente ao longo da história? Muito bem. Para isso, nós temos que nos reportar ao texto de Daniel, onde nós vemos que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Uma vez que as 70 semanas estão determinadas sobre Israel, 69 já se cumpriram, por que essa 70ª semana não se trata com a nação de Israel? Aí nós temos um problema sério de hermenêutica. Outro problema sério de hermenêutica que nós temos é que ele citou o príncipe como Tito, quando o texto não está falando isto, né? Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, Roma, destruirá a cidade. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos. Aqui está se referindo ao anticristo. Por uma semana, a semana que está faltando se cumprir. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos lembrar que a tribulação ela se divide em 2 períodos. A primeira metade não vai ter uma perseguição sobre a nação de Israel. Vai ser quebrada a aliança na metade da tribulação. A perseguição se dará após. Outro problema sério de hermenêutica, já chegando no texto... Mas a perseguição é por causa de Jesus? E Jesus não é o Messias? É. Então... eles estão manifestando uma fé no Messias de Israel. Eles estão crendo que ele é o Messias, que virá implantar o reino, que ele é o filho de Davi. Posso fazer uma pergunta, só para atalhar o assunto, que é uma dúvida crucial que eu tenho. Por que o povo judeu, que já sofreu tanto, tem que continuar sofrendo, e os crentes, que são tudo marca barbante, vão estar no céu tudo felizes da vida? Primeiro precisa ver se todos esses crentes marca barbante vão estar lá, né? Eu não acho que são tantos, não. Quem não tiver muito bem, fica. Não. Aí já seria por santidade. Eu estou falando que existe uma diferença muito grande entre organismo e organização. O que nós temos muitas pessoas nas igrejas hoje, crentes nominais, e não nascidos de novo. Eles não vão ser arrebatados. Isso. E não vão esperar de se santificar, não. Esses ficam mesmo. Entendendo? O que só vai ser arrebatado, aquele nascido de novo. Então. Isso. Mas eu conheço um monte de nascido, eu mesmo. Né? Eu sou nascido de novo e eu acho que... A minha dúvida, eu vou tornar mais claro para o senhor, pastor Davi. Os cristãos do primeiro século foram severamente perseguidos pelo Império Romano. Tanto judeus quanto não judeus. Uhum. Todos eles. O Nero, que era do tempo do apóstolo Paulo, queimou vários, zombando deles, dizendo: vocês não dizem que são a luz do mundo? Então vem aqui iluminar meu jardim. Né? Isso. Então, se Deus não poupou eles da perseguição, por que ele vai nos poupar? Vamos supor que se dê na nossa geração. Né? Um cristão como eu, que vai na igreja, que tem ar-condicionado, né? Que lê a Bíblia no computador, igual o bispo está fazendo aqui do lado. Né? Enfim, poxa, a gente vai ser arrebatado, vai lá para as bodas do Cordeiro, e o povo de Israel é que sofre de novo na mão do anticristo. Por que os crentes não podem sofrer na mão do anticristo? Primeiro porque é uma promessa.
Foi prometido. Então, você merece a salvação? Eu não. Então, mas você é salvo? Sou. Então, o critério de merecimento ou de sofrimento não é um critério, tá? E os judeus merecem a perseguição? Isso vai da parte do Senhor. Aqui está determinado isso. Está mostrando uma rebelião, uma dureza de serviço, que a palavra de Deus fala, que eles vão ter que se dobrar, vão ter que se converter. Exatamente. E esse tratamento vai ser dentro da tribulação. Fazer só mais uma pergunta para o senhor, e depois a gente vai para mais um recado, e aí o Bispo Hildo vai comentar, depois o senhor recomenda, e assim a gente vai. Réplica e tréplica, né? A questão é a seguinte: o senhor deixou agora bem claro que Deus tem uma pendência de juízo contra Israel, porque eles endureceram a serviço, contra o Messias principalmente. Isso. Mas não foram só os judeus que fizeram isso. Os não-judeus também, né? Permanecendo, preferindo as trevas, como diz o apóstolo João, e preferindo os ídolos, né? Com certeza. Ao Filho de Deus. O juízo de Deus também não será contra os ímpios, sejam eles judeus ou não, por causa da impiedade, não por causa do pacto com Abraão? Daqui a pouquinho o senhor responde e o Bispo Hildo comenta, né? Não adianta a gente ficar insistindo, o Bispo Hildo já fez a colocação, o pastor Davi Paulinetti explicou a questão do por causa do meu nome, por causa da questão do Messias. Não é isso? Isto. E tem mais um fator cronológico aqui. Se a igreja está sendo colocada em Mateus, aonde fica o nascimento da igreja? Em Pentecostes. A igreja está sendo colocada aqui em Mateus. Sim. Se ela nasceu em Pentecostes, depois, a igreja não existia aqui. Mas Jesus não está falando do futuro? Não, mas espera um pouco. O bispo falou que tudo se cumpriu nos 7 anos lá atrás. Então, a igreja está aqui. Que 7 anos? E nós... de 63 a 64. Mas aí o Pentecostes já tinha acontecido, irmão. Não, peraí. O Pentecostes, nós temos que compreender o seguinte: Mateus, ele não está fazendo um relato de igreja. Segundo, o texto não pode estar falando nesse sentido, porque é o contexto judaico. E se tudo aconteceu lá, se a tribulação se cumpriu lá atrás, então nós estamos no reino hoje. E Jesus está sentado no trono em Jerusalém. Boa pergunta. Aí, bispo, como é que é? A tribulação já aconteceu? A tribulação de caráter judaico já aconteceu, obviamente. Não há nem como negar. Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Cristo disse que viria a destruição sobre Jerusalém naquela geração. Não disse que seria em outra geração. Falou que esta geração sofrerá exatamente em decorrência de ter rejeitado, matado profetas e matado o próprio Cristo. Jesus chorou sobre Jerusalém quando entrou na cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, quis abraçar, acolher vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Eis que teus inimigos te cercarão de trincheira. E ele diz isso exatamente nesse contexto de rejeição. Cristo é rejeitado e vem o juízo. Conforme as palavras de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, nas 70 semanas, ele diz: e será morto ungido, e em decorrência da morte do ungido, o quê? O povo de um príncipe que há de vir vem, cerca a cidade, devora a cidade, destrói a cidade. Tudo isso se cumpriu. Uma das profecias mais, assim, tremendas de Cristo, que já teve cumprimento, é exatamente esta. Então ela já teve cumprimento, aconteceu. Então não vai haver mais tribulação. De caráter judaico, daquele tipo, não. E é muito interessante, ó, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles escritos antes do ano 70 da era cristã, e todos eles registram essa profecia. O Evangelho de João, escrito posteriormente, não registra essa profecia. O livro de Apocalipse, escrito posteriormente, fala de uma outra espécie de grande tribulação, que nada mais tem a ver com Jerusalém, nada mais tem a ver com o templo. Está lá, não há nenhuma descrição de destruição de templo e de judeus sendo perseguidos e de contexto de Israel. Mas ele fala de uma grande tribulação durante praticamente o livro de Apocalipse inteiro. Chega no capítulo 6, ele descreve as almas dos decapitados, a partir do versículo 9. No capítulo 7, ele continua descrevendo aquela grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que são cristãos. E que vieram da grande tribulação. E ele diz lá no versículo 14, quem são esses? A pergunta que vem do céu, ele diz: eu não sei, o Senhor sabe. E aí a resposta vem: esses são os que alvejaram o seu sangue, os que provenientes da grande tribulação, que alvejaram o seu sangue nas vestiduras do Cordeiro, suas vestes na vestidura, no sangue do Cordeiro.
suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Razão porque se encontram hoje diante do trono de Deus e são consolados. E o livro de Apocalipse foi escrito para quem? Para os judeus? Não, foi escrito para as igrejas da Ásia Menor. Portanto, a região hoje conhecida como a Turquia, né? Então, olha, gente, não tem como negar. Cristo falou que nós seríamos perseguidos. Ele nos advertiu que seríamos perseguidos, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Ele escolheu os apóstolos como seus discípulos. Ele diz, a partir dele, todos os apóstolos começam a chamar os cristãos de escolhidos. E, inclusive, Pedro usa expressões que eram tipicamente judaicas e as atribui para a igreja. Ele vai dizer, por exemplo, que nós, como igreja, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é uma paráfrase praticamente do que Deus disse ao povo de Israel em Êxodo capítulo 19, está lá registrado. Então, gente, não tem como negar, não tem como fugir da raia. Existe sim uma grande tribulação de caráter cristão que aconteceu já no período, né, do primeiro século, segundo século, que acontece praticamente em todas as gerações e que está para acontecer. Paulo falou do anticristo. Ele já não chama mais de abominável da desolação, já não é mais esse termo que Paulo começa a usar, ele começa a usar anticristo. E se é anticristo, ele não é antissemita, ele é anticristão. Então, os cristãos são perseguidos por causa do amor que tem a Deus. Os judeus sofreram quando eles cometeram e praticaram idolatria e se desviaram de Deus. Primeira vez, 722 a.C., o Reino do Norte foi destruído pela Síria. 586, o Reino do Sul, Jerusalém e o Templo é pela primeira vez destruído. Aí vem a profecia de Daniel, porque Daniel já está vivendo na Babilônia mais de 70 anos, ele teve uma longa vida. E é cumprido aquele período de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, havia uma expectativa de que o cativeiro babilônico terminaria, encerraria os períodos de juízo contra Jerusalém. E aí ele começa a orar, é o capítulo 9, começando, ele começa a orar, né, e faz uma oração. Então a expectativa é de que agora vai vir a redenção, de que agora vai vir a libertação de Jerusalém. E aí ele ouve 70 semanas, e que nós entendemos como 70 semanas de anos, ainda estão determinadas sobre Jerusalém. E ele descreve mais juízos contra Jerusalém. E ali ele claramente aponta a morte do ungido. Portanto, a última semana, nós já ingressamos na última semana, porque o ungido foi morto na última semana. E o povo de um príncipe que há de vir veio exatamente naquela geração, cumprindo-se a profecia de Jesus e a grande tribulação de caráter judaico. A partir daí, nós vamos ouvir falar de anticristo, e não mais de abominável da desolação. De uma igreja sendo perseguida e sofrendo, não porque praticou qualquer coisa ruim, mas porque ama e carrega o nome de Jesus Cristo. Não é juízo de Deus contra a igreja, é de fato ódio do anticristo contra a igreja. Deixa eu pôr na mesa outra questão que a gente precisa discutir. O telespectador está ouvindo o bispo José Hildo e o pastor Davi Paulinetti, e ele tira suas conclusões pela argumentação de cada um. Pastor Davi, no bloco anterior, o bispo mencionou um versículo que também eu tinha anotado aqui para o senhor explicar para nós, né? Sim. Na fala do senhor, e o dispensacionalismo é bem conhecido, né? Muito difundido no Brasil, há um aspecto muito especial para Israel. Deus tem um plano muito especial para Israel, distinto do plano que ele tem para a igreja. Isso Sim. É bem claro, né? O bispo Hildo já se alinha naqueles que entendem que a igreja é o Israel de Deus, né? Então há uma interposição das coisas. Muito bem. Lá numa das cartas de Paulo, se não me falha a memória, foi em Gálatas ou em Efésios, eu não sei, não me lembro agora, está escrito claramente que Jesus derrubou a parede que separava judeus de não judeus, que o Novo Testamento chama de gentios. E em Gálatas, né, capítulo 3, ele diz que em Cristo não há mais distinção entre judeu ou não judeu, nem de homem e de mulher, nem de escravo, nem de liberto, porque todos são um em Cristo. Então, como é que a gente pode continuar fazendo essa distinção tão aguda? Por exemplo, o senhor disse, o capítulo 24 de Mateus foi escrito e preparado para
os judeus, não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja já não está mais nesse mundo, já terá sido arrebatada. Esse texto de Paulo não conspira contra essa ideia, mostrando que em Cristo nós somos um povo só? De forma nenhuma. Esse é o grande argumento a favor. Ah, é? Porque ele é a nossa paz. Efésios 2,14. O qual de ambos fez um, judeus e gentios, convertidos a Jesus. Fez um o quê? O corpo de Cristo, a igreja. Tá? Até então a igreja existia. Esse é o grande mistério que os profetas do Antigo Testamento não podiam deslumbrar. E aqui está sendo revelado ao apóstolo Paulo, que é o quê? O mistério, o corpo de Cristo, a igreja. Então, esse é o fator novo. A igreja nasceu, que é formada do quê? De judeus convertidos e gentios convertidos. Daí o texto de Gálatas, ele favorece. Dessarte não pode haver nem judeu nem grego, porque tanto judeu como grego convertido, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, a igreja. Isso. Então, mas eu não estou negando isso, eu só estou falando que eu estou fazendo uma distinção clara entre o corpo de Cristo, a igreja, e a nação de Israel. O corpo de Cristo e a igreja foi arrebatado, então o tratamento volta a ser com Israel. Tá? Então, mas eu entendo isso. Agora, pastor, vamos lá. Se Deus vem tratar com Israel com juízo, porque rejeitaram o Messias, aquilo que eu perguntei para o senhor, né? Ele vai dar o mesmo tratamento também para os gentios ímpios, que preferiram a idolatria, preferiram as trevas e tal. Com o sentido da tribulação. Agora, pelo que o senhor disse, o que acontece? Depois do arrebatamento da igreja, os judeus vão se converter, vão reconhecer que Jesus é o Messias e por isso vão ser perseguidos. No final. Então. Como nação. Como nação. Eles vão reconhecer Jesus como Messias e aí serão perseguidos por causa do meu nome. Lembra que o senhor falou isso? Então eles vão ser perseguidos porque reconheceram Jesus como Messias. Nesse caso, eles não estão salvos? Esses que reconheceram, sim, mas esses são o remanescente fiel. A conversão propriamente dita da nação, conforme Zacarias, se dá no final da tribulação, na segunda vinda de Cristo. Então, mas pastor, qual é o sentido de Deus? Então Deus tem uma escala diferente de salvação? Os da igreja são salvos primeiro e levados para o céu. Exato. Os judeus que se convertem mais tarde ainda têm que se haver com o anticristo, mas serão abençoados terrealmente num reino terrestre. Isso. Se eles estão salvos, eles têm o mesmo direito que os outros salvos, de ir para o céu. E eles têm o direito de estar no reino que foi prometido. É isso que foi prometido a eles. Agora, se tudo isso se compõe como uma segunda vinda abençoada, porque no texto de Mateus 24, ele fala onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Porque a segunda vinda é acompanhada de mortandade em massa. É porque na segunda vinda tem a batalha do Armagedon, citada em Apocalipse 19. Isso. Então, é necessário fazer uma distinção. E quanto ao que o bispo falou com relação à geração, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele se referiu a esse texto, tá? Sim. Mas acontece, que geração? A geração que vê os sinais. Esse é um sentido. Outro sentido possível e que parece harmonizar mais com a teologia é que a palavra que traduzida poderia ser também raça. A nação. Israel. Você está entendendo? Aí o sentido vai ficar mais completo. Além do que, como que se faz com os aspectos proféticos? Porque se tudo foi cumprimento histórico, onde fica bem-aventurado aqueles que leem as palavras desta profecia? Apocalipse 1:3. Então, o próprio livro de Apocalipse é chamado de profecia. Então, não é profecia, é história. Então, tem que ser tratado como profecia. E como que faz... Mas o bispo não tratou diferente. Não, ele colocou como história. Ele colocou como algo cumprido lá atrás. Não, sim. Não, Apocalipse não. Mateus sim. Apocalipse futuro. Não, Apocalipse ele colocou como algo se cumprindo. Esclarece isso para nós. Não, eu acho que houve o mal entendido aí. De fato, o que eu digo que já foi história e era profecia da boca de Jesus quando foi feito, é a destruição do templo
que não ficaria pedra sobre pedra, e isso já se cumpriu conforme Jesus havia profetizado, se daria naquela mesma geração. Você lendo já o finalzinho do capítulo 23, ele aponta que isto viria como um juízo, a destruição do templo, a destruição da cidade, como um juízo pela rejeição do Messias, pela morte do ungido. Então, isso sim, já se cumpriu, mas era a profecia quando Jesus falou, e se cumpriu ipsis literis naquela geração, no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída. Agora, indo para o Apocalipse, nós já vemos ali uma menção de uma grande tribulação de caráter cristão. Nada mais tem a ver com o templo, nada mais tem a ver com o sábado, nada mais tem a ver com Jerusalém. São ali os provenientes da grande tribulação, descritos em Apocalipse 6, 7, são oriundos de todos os povos, tribos, línguas e nações, são cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, com todas as letras conforme ali apontado. E isso já era para eles alguma coisa que eles, como igreja, estavam sofrendo, porque a igreja primitiva passava pela grande tribulação, não dá para negar que eles estivessem passando. Nero perseguiu, botava fogo em Roma, a culpa nos cristãos. Domiciano e tantos outros imperadores fizeram o mesmo. De tempos em tempos, gerações após geração, temos visto a igreja sendo perseguida, né, há muitos anticristos, conforme falou já, e já apontava o apóstolo João, já naquela época ele já falava sobre muitos anticristos, e não apenas uma espécie de anticristos, e há que a gente espera que quanto mais nos aproximamos do fim, segundo a própria Apocalipse, Satanás será solto, sabendo que pouco tempo lhe resta, e provocará uma rebelião, né, uma nova perseguição, conforme o dia do Senhor se aproxima. Então, realmente o livro de Apocalipse é um livro voltado, escrito, dedicado à igreja, né? E remete a tempos do fim. Remete aos tempos do fim, certamente. Futuro também. Futuro, presente, histórico e futuro. Não se esgota naquele passado e naquele tempo contemporâneo deles. A gente vai encontrando cumprimentos históricos no decorrer de toda a história da igreja, e há que se cumprir plenamente até o último dia. Tá. Eu tenho uma pergunta para os dois aqui. A pergunta é a seguinte: vou começar com o pastor Davi e depois o bispo José Hilton. Como é que o senhor entende a referência de Mateus 24, quando Jesus fala assim: então será tomado um e deixado o outro? Tá? Muito bem. Esse texto, ele está preso à condição da promessa do reino. Quem é que vai entrar no reino? Quem ficar. Quem não vai entrar no reino? Quem for tirado. Aqui o texto não está falando de arrebatamento. Aqui está falando de separação, de juízo. Quem entra no reino, quem foi fiel e quem foi infiel. Então o texto está trabalhando com a promessa do reino. Aqui o trabalho do texto não está trabalhando arrebatamento. Alguns enxergam o arrebatamento assim, trabalhando com Mateus 25, das virgens. Mas estão esquecendo do contexto de casamento judaico, aonde o noivo vem, encontra-se com a noiva, vão para a casa do pai do noivo, aonde se dá as bodas, a cerimônia, a aliança. E a sequência do casamento é eles virem para a casa da noiva, que é a terra, onde se dá a ceia. Então, aqui está se falando ao retorno pós-aliança, em continuidade à cerimônia, à ceia, na terra. Então, Mateus 25, aqui ele está trabalhando com 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 fiéis, 5 infiéis. Então aqui ele está trabalhando o julgamento de Israel, que está preso com o quê? Com os versículos anteriores. Note, primeiro, um julgamento, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E o verso 31, ele enviará seus anjos com grande clangor, os quais reunirão os seus escolhidos, Israel, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui ele vai estar trabalhando, então, com esse ajuntamento, onde vão ser julgados
os prudentes e imprudentes, os fiéis e os infiéis, o remanescente fiel. Quem não entrar no reino vai ficar onde? Vai ficar no lugar onde há ranger de dentes, como está citado no texto Não aqui. é o inferno? Não. Ali nós temos que fazer uma distinção entre Hades e Sheol, Então, não, sim. certo? Mas- Que ali é Hades e Sheol, não é inferno. Sim. Ali- Mas vão estar vivos? Não, vou estar aguardando o juízo no Hades, Vou refazer a mortos. Então vamos supor que eu seja um infiel nessa época e o senhor é fiel. Então o senhor entra no reino. Nós Isso. dois estamos vivos. Aí vem o anjo separar nós dois, certo? Aí o senhor entra no reino e eu fico. O que acontece comigo? Isso é o que está citado aqui no final do capítulo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, está falando dos gentios, serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha agora aqui. Então dirá o rei, Jesus, o Messias, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Certo. No E reino os milenar. Aqui já são os gentios. Tá, não, eu sei, mas os cabritos, os bodes, Isso. os perdidos, vai acontecer o que com eles Eles durante vão o reino? para o Hades e irão então eles vão estes morrer. para o castigo. Exatamente. Ah, Irão morrer. estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, o castigo eterno é o lago que arde com fogo e enxofre? Sim. Então o senhor Nós temos que descreveu o juízo compreender. final agora. Não descreveu Não é o ju- juízo final. Não, aqui é o julgamento das nações. Nós temos que chegar em Apocalipse 20, aonde é o juízo final, o trono branco, e nós temos que ver que daí o Hades Ele entrega os mortos. entrega os mortos, que serão lançados daí sim no Aí inferno, sim, no tá. Guerrena, no Tofete. Perfeito. Isso. Mas só para a gente entender. Mateus 24 fala de um evento que não é o juízo final nesse trecho. Exatamente, é a implantação do reino. A gente vai para o intervalo e o Bispo Hildo vai discordar, que eu tenho certeza, no próximo bloco. Bom, o Bispo José Hildo Melo, grande entusiasta dos assuntos ligados à escatologia, como é que chamou o blog, o senhor tem? É escatologiacristã.blogspot.com. escatologiacristã.blogspot.com. Muito bom. Como é que o senhor interpreta, então, aquela referência de Jesus em Mateus 24? Um será tomado, deixado o outro. Até hoje, 10 minutos atrás, antes de ouvir o pastor Davi, eu associava esse texto com aquilo que eu aprendi na época que eu era dispensacionalista. É um texto paralelo à 1 Tessalonicenses 4, o arrebatamento da igreja, ou não é? Para mim eu concordo. Trata-se do arrebatamento da igreja que foi descrito versículos antes, quando Jesus disse que os anjos são enviados aos 4 cantos da terra e reúnem os escolhidos. Não são os judeus? Não, os escolhidos são os cristãos, né? Conforme eu já disse, né? A igreja é chamada de povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. A igreja, a partir de Cristo, ela é composta por judeus, crentes convertidos, e por gentios, crentes convertidos. De ambos os povos Deus fez um. Então os escolhidos são, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos o povo escolhido de Deus, né? Escolhido desde a fundação do mundo. Ele estava escrevendo a comunidade cristã dos Efésios, né? Ou seja, de gentios, e chamava cada um deles, como não apenas nessa ocasião, como tantas outras ocasiões, aos Tessalonicenses a mesma coisa, chamando de escolhidos. Então os escolhidos estão ali implícitos, porque os apóstolos são apóstolos não da comunidade judaica, não do povo judeu, eles são apóstolos de Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esses apóstolos de Jesus Cristo representam a igreja de Cristo ali em Mateus capítulo 24. Eles participam da ceia do Senhor, não como judeus, eles participam da ceia do Senhor como lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Eles são os apóstolos de Jesus, os enviados para pregar o evangelho do reino, que é o evangelho de Jesus Cristo. Não há 2 evangelhos, não há duas ressurreições, né? Mas e o reino? O reino não é esse que o pastor descreveu, um reinado
de Jesus lá em Jerusalém? Não, Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Quem pensa no reinado de Cristo em Jerusalém tem que me mostrar aonde é que está na Bíblia Jesus num trono sentado em Jerusalém. Não há nenhum lugar, nenhuma passagem disso. Jesus está já reinando do céu. O trono de Deus sempre é visto e descrito como um lugar, estando no céu. Mas Jesus não pode reinar em Jerusalém? Ele pode, ele não tem nenhum problema. O problema é que não há esse ensino na Bíblia. Claro que há. Não, em nenhum lugar. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 20, você poderia dizer. 20. Apocalipse capítulo 20 mostra Jesus reinando do céu. Hã? É claro. Não, senhor. Do céu, Jesus não em Jerusalém. desce. Ué, ô bispo. Aí você tem que dar uma olhada lá melhor. No capítulo 20. Não, peraí. Lá no capítulo 20, descreve a descida de Jesus com as suas hostes, montado no cavalo branco, tendo escrito o nome na coxa, com a espada que sai da boca. Ele vem, vence o anticristo, vence o falso profeta, senta no trono e reina 1000 anos. Não, no capítulo 20. Como que não? Não, aí você está... Não, tem essa descrição um pouco antes. 19. É 19? Exatamente. E no final... Eu não me apego a detalhes. Eu sei, mas eu gosto de observar bem essas coisas. No final do capítulo 19, só para você ter uma ideia, porque o livro de Apocalipse, é muito importante isso. Se você não perceber isso, a gente comete bastante erro de interpretação em Apocalipse. Ou seja, isso o quê? Que o livro de Apocalipse não é um livro escrito com eventos que se sucedem em ordem cronológica. Concordo. Eles são diversas visões do fim, Sim. que depois como que se autocomplementam. No final do capítulo 19, depois dele ter vindo sobre as nuvens do céu, reinado e tal, o que é descrito? O juízo final. O juízo final. O juízo final no final do capítulo 19. O juízo do grande trono branco. O juízo final. Diz, inclusive, que quando ele vem, ele destrói tudo, não sobra nenhum inimigo, destrói as nações inimigas e tal. É uma carnificina geral. Dá uma olhada nos últimos versículos do capítulo 19. Por que eu estou dizendo isso? A propósito. Porque a gente vai ver o juízo final acontecendo também depois, no capítulo 20. Mais um retrato do... Porque diz que ele vem, como um fogo, que destrói os seus inimigos, e aí se dá o juízo final novamente. Então, portanto, há diversas... Não, peraí, não, eu não vou cair nessa não, bispo. No capítulo 19, quando descreve a descida de Jesus, descreve-se a vitória dele sobre os inimigos. Sim, mas não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, exatamente. Concordo. Aliás, essa é a minha dúvida. É um juízo. Mas não é um julgamento do grande trono branco? Não. É que, tudo bem, é que você tem que entender o seguinte. Aqui você tem que entender que só existe um juízo final. Só existe um juízo final. Essa história de juízo das nações de Israel, capítulo 25, não, ali claramente é um juízo que se dá para todas as nações, gentios, para todo mundo. Ou seja, é o juízo final, é o retrato do juízo final. Depois daquilo lá, o que nós temos? Uns indo para o gozo eterno e outros indo para a perdição eterna. O estado eterno. Quando Jesus Cristo desce do céu com grande poder e glória, o que se desencadeia logo a seguir? O juízo final. O reinado milenar de Jesus em Jerusalém. Não, o juízo final. Não, e os 1000 anos lá? Os 1000 anos são um símbolo, isso é um símbolo do reinado de Cristo completo que se iniciou por ocasião da sua primeira vinda. Porque quando Cristo veio, primeira vez, ele já amarrou Satanás. Ele disse isso. Não, mas Satanás está preso, bispo. Mas Jesus disse que ele amarrou. Ele disse que ele amarrou. Capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 29. Ele disse: eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino. E ele disse que o reino chegou. Em João capítulo 12, ele diz: é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Ele disse isso. É chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Eu concordo com o senhor de que Jesus já reina. Isso é óbvio. Ele já está entronizado. Ele está entronizado, ele reina, ele é o senhor da história, papapá. Tudo bem. Mas, lá no céu, no mundo espiritual, certo? Sim. Ele concretizará esse reinado vindo ao mundo material, não é verdade? Senão não seria necessário, bastaria que o mundo acabasse e todos os homens, quando ressuscitassem diante do grande trono branco, iam ver: é mesmo, olha aí, Deus existe, Jesus era real, papapá. Mas não, Jesus virá, todo olho verá, não é verdade? Sim. Isso não é simbólico. Com certeza, todo olho verá, a vinda de Cristo é visível. É visível, ele virá. Não vem em secreto, no arrebatamento secreto. Por que ele não pode reinar 1000 anos? Não digo que seja para cumprir as promessas para Israel, como diz o pastor Davi. Eu digo que ele vem reinar, por quê? Eu penso assim:
Até aqui vocês fizeram desse mundo gato e sapato. Eu vou mostrar para vocês como é que seria o mundo se Adão e Eva não tivessem ouvido aquele fedido rabudo chifrudo lá da serpente. Aí ele reina 1000 anos, mostrando, vocês concordam comigo? Correndo, sim. Então ele reina 1000 anos, mostra para todo mundo, olha só como seria um mundo maravilhoso. Aí, no fim dos 1000 anos, o Satanás é solto, porque nesses 1000 anos, Satanás vai estar preso de verdade, para valer. Não vai poder fazer nada, vai ficar que nem um cachorrinho. Aí, solto ele vai fazer miséria lá, e aí sim, aí eu concordo. Aí vem o juízo final com a inauguração do Estado Eterno. Nova Jerusalém para os salvos, lago de fogo e enxofre para os perdidos, e ponto final. Não pode ser assim. Poder? Pode, se Deus quisesse que fosse assim. E se Deus quisesse que fosse assim, teria Cristo dito, ensinado algo a esse respeito. Nada. Ele ensinou absolutamente nada. Nenhuma frase de Jesus aponta nessa direção. Pelo contrário, ele disse que o reino dele estava aqui na terra. Ele falou do reino dele em termos muito mais, digamos assim, paradoxais, heterodoxos, do que a gente pode imaginar. Ele diz assim, é como alguém que plantou trigo e veio outro durante a noite e planta o joio. Ele fala do reino de Deus nesses termos, como um grão de mostarda que é pequeno, até desprezível, mas que vai crescendo paulatinamente. Estas descrições, entre tantas outras, só podem dizer respeito ao reino de Deus aqui e agora, que se estabelece de maneira gradativa, gradual, paulatina, e que tem a presença do joio, porque se o trigo cresce, e a gente vai ver a palavra de Cristo, que um dos sinais que está lá em Mateus 24, que precedem a segunda vinda de Cristo, é que esse evangelho do reino deve ser pregado para testemunha a todas as nações, porque esse evangelho do reino não é para Israel, é para todas as nações, é evangelho da graça universal para todo mundo, é pregado para testemunha a todas as nações, e então vem o fim. Então a igreja cresce, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque Cristo capacitou a igreja para pisar todo o poder do inimigo. O inimigo, nesse sentido, está amarrado. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, diz que ele foi amarrado, Satanás foi amarrado para não enganar mais as nações, de modo que o evangelho e a igreja crescem sem poder serem contidas em sua missão. Ou seja, o poder de Satanás está restrito, ele não está amarrado absolutamente, por isso a palavra de Deus, assim, totalmente, literalmente amarrado, mas ele está amarrado, profeticamente amarrado, no sentido de não poder impedir o avançar da igreja. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. Eu dou poder para vocês pisarem todo o poder do mal, escorpiões e serpentes. Nada poderá fazer dano para vocês. Por isso, porque ele está amarrado, ele não pode fazer dano. E a igreja prega o evangelho, e a igreja se espalha por todo mundo, e Cristo vem. Cristo deixou uma missão para a igreja, e essa igreja tem esse evangelho do reino, e ela é agente do reino de Deus aqui na terra. Agora, por que não pode acontecer esse milênio futuro? Porque ele é inviável, porque, pensa bem, sobre quem Cristo reinaria? Só teríamos dois tipos de pessoas quando Cristo voltasse: salvos e perdidos. Os salvos estariam com corpos glorificados com Jesus Cristo. Sobre quem Cristo reinaria? Sobre as nações. Essas nações são exatamente as nações que estavam contra Cristo, que estavam seduzidas pelo poder do maligno, que se encontram entre os salvos. Diz a palavra de Deus, não apenas em Apocalipse, mas também em tantas outras passagens da Bíblia, das epístolas, que por ocasião da segunda vinda de Cristo, as nações se lamentam. Aliás, isso a gente encontra em Mateus capítulo 24. Sim. As nações e os povos se lamentarão. Por quê? Porque a expectativa que eles têm é de juízo final e não de um milênio aqui na terra. Sim, mas o juízo vai vir. Pode demorar 1000 anos, mas vai vir. A gente faz um tema já sobre quem... Tá, o senhor me deu uma ideia, anota aí, Ana. Ela não anota. Toda vez que eu falo, ela não anota. Sobre quem Jesus reinará nos 1000 anos. Porque, bispo, só antes de chamar o povo fala... eu entendo o seu ponto de vista, que o senhor fala que o senhor é pós-milenista. Eu sou um amilenista, de fato. Não, é porque... o que eu explico para você é o seguinte: quando eu digo que eu sou um pós-milenista realista, de fato eu sou um amilenista otimista. Portanto, é muito difícil definir isso. Tá bom. Mas o amilenismo, ele vai nascer lá com Agostinho.
concorda? Até então, todos os crentes eram, que nem eu, pré-milenistas históricos. Ainda o dispensacionalismo não tinha nascido, mas eram pré-milenistas históricos. Como o senhor mesmo diz no seu blog. Há controvérsias. Não há não. O senhor mesmo diz no seu blog, eu gosto muito do seu blog. Lá está escrito assim: o Apocalipse tem que ser entendido pela leitura natural, porque inclusive, quando ele era lido, alguém lia e todo mundo ouvia. Ninguém tinha, que nem hoje, o texto para acompanhar. Concorda? É verdade. A pessoa ia ouvindo e formando imagens. E a imagem mais natural que o Apocalipse descreve é de Jesus voltando, derrotando o anticristo, falso profeta, e lançando-os no lago que arde com fogo e enxofre, e reinando no trono de Davi por 1000 anos. Isso é muito... A história da igreja mostra isso. Os primeiros cristãos eram pré-milenistas históricos. Mas a gente discute o milênio outro dia. Tá bom. Eu vou chamar a repórter e aí a gente vai ver o que ela apurou sobre o tema de hoje. Vejam só. Você acha que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? Olha, eu acredito que vai ser antes, porque assim, a tribulação vai ficar para aqueles que realmente não serviram a Deus com uma fidelidade maior e para aqueles que não fizeram a obra corretamente. Eu acho que é antes da grande tribulação, né? O Senhor vai vir buscar os escolhidos, aqueles que andaram no caminho dele, que buscaram, né, estar sempre na presença dele. Esse é o meu ver. Eu acho que o grande arrebatamento, ele pode ser antes. E por quê? Acredito que... Porque Deus, o próprio Deus, acho que não deixaria os escolhidos dele passarem pela grande tribulação. Eu creio que vai ser antes, né? Por quê? Porque aqueles que estão pagando um preço para estar na presença do Senhor Jesus não vai precisar passar por grandes tribulações. Muito bom. Pastor Davi, o senhor, como um bom pastor bíblico, o senhor é biblicista, né? Assim, crê na inerrância das Escrituras e tudo, há de convir que todo mundo que respondeu aí a entrevista responde que o arrebatamento vai ser antes, porque ninguém quer passar pela grande tribulação. Eu pelo menos, apesar que eu sou midi-tribulacionista, eu creio que Jesus não nos livrará da perseguição do anticristo, mas nos livrará, sim, da ira de Deus que há de ser derramada sobre esse mundo, que é aquilo que o senhor falou, a segunda metade da grande tribulação, quando se desmascara finalmente a trindade satânica que governará o mundo aí na nova ordem mundial. Então, mas eu não gostaria de ter que sofrer, porque eu não tenho vocação para mártir, né? Mas essa ideia de, não, Jesus vem para buscar quem for fiel, quem tiver assim, buscando a Deus e tal, não é um resquício assim, não, eu mereço subir, eu mereço ir para o céu. Não, aí é uma questão de fé, de crer naquilo que está sendo prometido. Aliás, aqui está se fazendo, se misturando duas informações. Por quê? O arrebatamento citado lá em Tessalonicenses, ele fala que o mundo não vê. Isso. Ele se dá nos ares e não tem sinal. Não existe sinal do arrebatamento. A trombeta. Não, mas isso daí quem que vai escutar isso? O mundo vai ver, vai escutar? Não. É algo que vai se dar num plano celestial, o arrebatamento. A segunda vinda, todo olho verá. Se dará no Monte das Oliveiras. Isso. E com sinais para o mundo inteiro. Então são dois eventos totalmente distintos. Outra questão, indo para essa questão que vocês estavam conversando aí, nós vemos claramente a conclusão daquele meu pensamento com relação à figura do casamento. Observa. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, os votos, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Já participou lá dos votos. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, da igreja. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, que é a igreja. E essa ceia, ela tem esse ato final na vinda. Isso aqui está claro, né? O Senhor, né, retornando aqui,
o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, o que distingue lá do cavaleiro do capítulo 6, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. Está claro que é Jesus, e o mito está tinto de sangue em função da batalha. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que é a igreja. Essa é a segunda vinda. E segunda vinda. Não é... Isso. Mas observa a conexão. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Um reino foi estabelecido. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, essa questão, os restantes dos mortos que não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Isso. Essa é a primeira ressurreição. Então, para mim está claro a questão da segunda vinda terrena de 1000 anos cronológicos e claramente terrena, porque o pacto que foi realizado com Abraão foi um pacto de sangue prometendo uma promessa terrena. O texto promete terra, ele não promete coração. Agora, o texto que o bispo citou do coração, ele está citado lá em Lucas 17. Acontece que o texto, ele não está dirigido para aqueles que são deles. Olha só. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com a visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aqui poderia ser também traduzido entre vós, porque o reino de Deus não poderia estar no coração dos fariseus. Os fariseus, eles foram apontados como sepulcro caiado, raça de víboras. Então o que Jesus quis dizer aí? Não entendi. Eles não estavam compreendendo a presença do rei entre eles. É isso que está acontecendo, se desenrolando aqui. Então, tanto que a palavra seguinte, ele dirige aos discípulos. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Então, o texto ali, ele estava até com uma certa ironia com relação aos fariseus. Para depois ele dirigir uma palavra para os discípulos. Então, essa questão... O reino, do ponto de vista da pregação de João Batista, já chegou, não é? Chegou com Jesus. Entenda, de novo, quando a igreja foi arrebatada, o Senhor levantou 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, para pregar o evangelho do reino. Nós vamos fazer um tema sobre 144 mil. Sem testemunho de Jeová aqui. Esses são os verdadeiros. Então, mas aí que está. Esse negócio de 144 mil vai dar pano para manga. Não vai não, bispo? Provavelmente, sempre dá. Né? Você aí de casa ouviu todos os pontos de vista destacados aqui pelo bispo José Hildo, também pelo pastor Davi Paulinetti. Você tem o site vejamsó.com.br com o contato dos dois, para você mandar e-mail, fazer pergunta, convidar para fazer palestra, né? Tem também os comentários dos telespectadores, não deu tempo de... Deixa eu ler alguns aqui. Marco Antônio Machado, da capital paulista, diz assim: acredito que antes de se chegar à conclusão com relação à pergunta de hoje, é preciso compreender se a aflição daqueles dias, Mateus 24, 29, se refere à grande tribulação propriamente dita, ou à fase de desajuste social, espiritual, econômico e comportamental em escala crescente, que antecederá o arrebatamento e culminará na grande tribulação. Marco Antônio está na mesma, né? Não tem diferença. Penso que Mateus 24 relata tanto o arrebatamento da igreja, que acredito será antes da grande tribulação, quanto da volta de Cristo sobre a terra, para iniciar seu reinado milenar em Jerusalém, depois da grande tribulação. Só é preciso compreender qual parte do texto se refere ao período pré-tribulacionista e qual se refere ao período pós-tribulacionista. Tá bom?
O Guaraci, da capital paulista, diz assim: com base nas escrituras, entendo que tanto pós como os pré-tribulacionistas possuem argumentos fortes para sustentar suas teses escatológicas, até serem confrontados com a antítese. Um pouco de areia pode emperrar o funcionamento das engrenagens e grandes máquinas. Então, por aprendizado, quando crianças ou neófitos na fé, criamos convicções que tendem a nos acompanhar pelo resto da vida. E certezas, por serem certezas, não se abalam facilmente com argumentos apenas. Então parece-me que Deus, em sua infinita sabedoria, deixou incógnitas incapazes de serem resolvidas pela razão humana, mesmo acompanhada de fé. Essa é uma delas. Quer saber? O que Ele quer que nós saibamos? Jesus volta. Mas quando? Só Ele sabe. Bom, isso é fato. E tem mais uma que você não falou agora, sim. Só Jesus sabe quando Ele volta, mas quem for dele tem que estar preparado. É isso que importa. Seja assim, seja assado. E eu queria terminar, pastor Davi, bispo José Hildo, muito obrigado pela presença dos irmãos. Prazer. Mas que já fui um ardoroso dispensacionalista, até eu ir trabalhar com o Dr. Shed, aí ele acabou com o meu dispensacionalismo. E o senhor está usando a Bíblia do Shed, né? Estou usando. Então, o meu grande receio, né, ser apaixonado pelos temas bíblicos é uma bênção. Eu mais uma vez elogio a forma como o senhor prega, porque realmente é maravilhoso ver como o senhor é um apaixonado pelas coisas da Bíblia. Isso é raro de se ver, né? Agora, com relação aos eventos do fim, há um grande perigo. Você pode ter e deve ter todas as convicções que você puder, mas cuidado. Os judeus do tempo de Jesus tinham tantas convicções sobre como seria o Messias, que quando o Messias veio, eles não reconheceram, porque não encaixava no sistema deles. Por isso que Deus não deixou, agora sim tem razão, Deus não deixou um sistema fechado sobre a volta de Cristo. Ele guardou mistérios para que a gente possa agir com humildade em relação a esse tema. Bom, para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.